Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é o quinto episódio da série Os Titãs do Mercado Financeiro, e o nosso titã da vez é o terceiro titã, o quarto aqui da série, que é o nosso Richard Wyckoff, esse cara aqui de óculos que vocês estão vendo aí na tela. Antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos nessa aula, nesse vídeo, no conteúdo de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte, que são rapidamente e não custam absolutamente nada. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Se você acabou de se inscrever ou se você já é inscrito, aproveita e clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua, não mais não menos importante, é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui nesse vídeo. Deixando o seu like, apertando aí no gostei, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você aí que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Então, bora pro vídeo de hoje. Episódio de hoje, os titãs do mercado financeiro, Richard Wyckoff. Eu trouxe uma apresentação aqui pra gente passar rapidamente, depois eu venho e entro no resumo para vocês, tá? Acho que dessa forma fica mais didático pra gente entender mais sobre Richard Wyckoff, quem foi, o que ele fez, né? O que ele trouxe e contribuiu aí pro nosso mercado financeiro. Então vamos lá. Biografia de Richard Wyckoff. Foi um comerciante de Wall Street, autor e professor de análise técnica. Foi um dos primeiros a usar gráficos para analisar o mercado de ações. Principal carreira de Wyckoff. Wyckoff nasceu em novembro de 1873 em New Jersey, nos Estados Unidos. Carreira. Wyckoff começou sua carreira como um jornalista financeiro. Olha só, outra pessoa aqui dos nossos titãs que começou como jornalista. E logo se tornou um dos maiores traders da Bolsa de Valores. De fato, Wyckoff tradou, né? Negociou, comprou e vendeu. E o legado de Wyckoff: o Wyckoff é conhecido por ter desenvolvido o método Wyckoff para análise técnica de ações. Richard DeMille Wyckoff foi um dos maiores traders da Bolsa de Valores de Nova York e desenvolveu o método Wyckoff para análise técnica de ações, tornando-se um dos principais nomes da história da economia. Olha a importância desse titã. História de Wyckoff, né? 1873 foi quando ele nasceu nos Estados Unidos. Em 1902, Wyckoff publicou seu primeiro livro, né? The Stock Market. 1910, fundou a revista The Magazine of Wall Street. 1911, Wyckoff publica seu mais famoso livro, Study in Tape Reading. Eu não li esse livro ainda, o Wyckoff já. Eu vou dar uma olhada nesse livro aqui de Tape Reading. O Wyckoff, em 1831, galera, o Wyckoff publica seu livro final, a Bíblia do Day Trader, The Day Trader's Bíblia. 1834, o Wyckoff morre nos Estados Unidos aos seus 61 anos de idade. Morreu cedo, né? E aqui a equipe que auxiliou o Wyckoff em sua trajetória: Adele, editora da revista The Magazine Wall Street; Charles Dow, cofundador do Wall Street Journal, né, que nós já vimos aqui, o nosso primeiro titã da série Os Titãs do Mercado Financeiro; Benjamin Graham, autor e Jesse Livermore. Esse cara aqui é foda. Ele é o nosso titã adicional. Vai ser o episódio 7, se eu não me engano. Comerciante de ações e mentor de Wyckoff. E o William Hamilton, autor do The Stock Market e mentor de Wyckoff. Aprender é pensar. Aprender a pensar é o caminho para o sucesso. Conhecimento é a chave libertadora de tudo na vida. Contribuições de Wyckoff à economia, tá? Teoria de Wyckoff foi a mais importante delas. Vocês podem ver aqui, né? Ele criou o Wall Street Curso,
criou uma fundação, criou um instituto, publicou livros, criou o jornal, né, a magazine, a revista lá, e mais a contribuição mais importante que ele trouxe de pesos de contribuições, né, níveis de impacto, foi realmente a sua teoria, que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente aqui nesse vídeo, tá? Aqui são palavras que compõem a trajetória, né? E a influência de Wyckoff na educação. Wyckoff foi um dos pioneiros na educação de investimento e sua influência ainda é sentida hoje. Seu método de análise técnica é usado por muitos traders para tomar decisões informadas. Como ele trouxe esse conhecimento à tona para o mercado financeiro, ele também pregava muito forte em conhecimento, em estudar, em entender, em saber. Tanto que ele criou uma escola, né? E o legado de Wyckoff, galera? Educação. Wyckoff foi um dos primeiros a ensinar aos outros sobre análise técnica do mercado. Legado. Wyckoff deixou um legado de conhecimento e ferramentas para análise técnica do mercado. E influência, Wyckoff influenciou muito traders e investidores modernos, né? A gente viu lá, Charles Dow trouxe os princípios do mercado, mas de fato, Wyckoff foi um professor de mercado, tá bom? Impacto nas finanças hoje. Mais linha do tempo aqui, em 1910, o Wyckoff publicou o livro, né, The Day Trader. Em 1915, o Wyckoff funda a revista, a Magazine de Wall Street. Em 1931, publica o livro, né, Studies in Tape Reading. Em 1955, publica o livro How to Make Money in Stocks. Em 1960, publica o livro The Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks. Esse aqui é o livro principal dele, né? Em 1980, o impacto de Wyckoff nas finanças começa a ser reconhecido. Em 1990, o método Wyckoff é adotado por traders e investidores de todo o mundo. 2000, o método Wyckoff é amplamente utilizado para análise técnica de mercados financeiros. Em 2020, o impacto de Wyckoff nas finanças continua a ser sentido até hoje. Quando a gente nos aprofundarmos no método Wyckoff, vocês vão entender tudo que a gente fala no nosso canal, nas nossas análises, nos nossos cenários. Muita coisa foi extraída do método Wyckoff e vocês vão entender toda essa leitura que ele trouxe pra gente no mercado financeiro. De fato, ele foi um grande titã do mercado financeiro. Todo o seu conhecimento, toda a sua técnica que ele trouxe em anos atrás, nós lemos, utilizamos e ganhamos grana com toda essa técnica e o método que ele trouxe pra gente, tá bom? Então, compilando as informações que a gente acaba de ver na apresentação, galera, Richard Wyckoff nasceu em 1873, faleceu em 1934, tá? O estilo, metodologia eclética de gráficos envolvendo barras, pontos, figuras e gráficos de onda. Carreira, começou como corretor de ações aos 15 anos em 1888 e abriu sua própria corretora aos 25. Leituras obrigatórias, como eu negocio e invisto em ações e títulos em empreendimentos e aventuras de Wall Street ao longo de 40 anos. Técnica de mercado de ações, também mapeando os mercados de ações, o método Wyckoff, editado por Jack Hudson. Porque eles os amavam, muitos dos seus princípios básicos de Wyckoff tornaram-se padrões de fato de análise técnica. O conceito de acumulação e distribuição, que nós vamos ver daqui a pouco, e a supremacia do preço do volume na determinação do movimento do preço das ações são exemplos. O que ele disse, preste atenção, qualquer pessoa que compre ou venda uma ação, ou título, ou uma mercadoria com fins lucrativos, estará especulando. Se empregar uma previsão inteligente, se ele não o fizer isso, ele estará jogando. Entenda que o especulador é quem faz com sabedoria, entendimento. Jogador é o que faz por mera intuição ou força de vontade. Tem uma grande diferença em nós, especuladores profissionais e jogadores no mercado financeiro, tá bom? Nascido nos Estados Unidos, fundou a revista Wall Street, não o jornal Wall Street, tá? E também fundou uma escola de análise técnica, tá? Esse foi Richard Wyckoff. Começou a sua vida como jornalista, mas depois foi um grande entusiasta no mercado financeiro, cara. E qual foi a contribuição de Wyckoff para nós, né? O que a gente consegue extrair desse cara? Foi o seu método, o método Wyckoff, que existem 3 leis principais desse método. São elas: oferta e demanda, causa e efeito, e esforço versus resultado.
Eu vou trazendo a base teórica, as informações primordiais aqui para vocês e depois lá na frente a gente vem juntando tudo e vai ficar muito entendível para vocês, tá bom? Então, oferta e demanda. O Wyckoff acreditava que o movimento dos preços era determinado pelas forças da oferta e demanda. Quando há uma demanda maior que a oferta, isso é óbvio, né, por um ativo, os preços tendem a subir. Por outro lado, quando a oferta excede a demanda, os preços tendem a cair. A análise da oferta e demanda é fundamental para identificar oportunidades de investimento, pois permite determinar se um ativo está em uma tendência de alta ou baixa. Isso é óbvio, claro, né? Se eu tenho muita gente vendendo, o preço está barato. Se eu tenho ninguém vendendo, tenho o quê? Escassez, escasso, tá o quê? Preço alto. Lembre-se sempre disso. Causa e efeito. Segundo Wyckoff, os movimentos do mercado são causados por eventos e condições. Lembra o que falou Elliott? Subjacentes que afetam a oferta e demanda. Essas causas podem incluir fatores econômicos, políticos, eventos corporativos ou mudanças nas percepções dos investidores. Wyckoff defendia que compreender as causas dos movimentos do mercado era essencial para prever os efeitos futuros dos preços. Portanto, ele incentiva os investidores a estudar e entender os fatores fundamentais que impulsionam o mercado. Lembre-se, o mercado é feito sobre oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Eu só vou comprar se eu acredito, por algum motivo, que esse preço vai subir e que eu possa vender ele lá na frente mais caro. E eu só vou vender se eu acredito, por algum motivo, alguma coisa, que esse preço vai cair e vai ficar mais barato para eu poder recomprar ele no futuro. Então preste atenção, eu vou ler de novo aqui, ó. Portanto, ele incentiva os investidores a estudar e entender os fatores fundamentais que impulsionam o mercado financeiro. Então o Wyckoff é muito, mas muito, muito além de só gráfico. Ele força você a entender todo o conceito, o por trás, a narrativa, o contexto. E aí ele vem e fecha tudo com chave de ouro, colocando o quê? O volume. Cara, ele é fantástico, fantástico o jeito que ele analisa o mercado financeiro e a gente usa praticamente 99% das coisas que ele ensina aqui neste canal, tá bom? Finalizando aqui as 3 leis, oferta, demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Esforço e resultado. O Wyckoff observou que no mercado, o volume de negociação e o movimento dos preços estão intimamente relacionados. Volume de negociação e movimento dos preços estão intimamente relacionados. Ele argumentava que o volume de negociação representava o esforço realizado pelos compradores e vendedores para influenciar os preços. Portanto, ele acreditava que o volume era um indicador-chave para avaliar a pressão de compra ou venda no mercado. Ao analisar a relação entre o esforço, volume e o resultado, preço, os investidores podem obter insights sobre a força ou fraqueza de uma tendência. Olha que cara sábio. Ele trouxe pra gente, cara, a confluência do volume, a quantidade de negócios tem no que? No spread do candle. Volume, esforço, resultado. Então, cara, qual o esforço que eu tive, qual o resultado que eu gerei? A leitura disso aqui nos diz muita coisa. Por isso que eu falo para vocês todos os dias nas análises, se você já acompanha ou se você ainda não acompanha. Cara, é muito importante a gente usar o volume, porque ele é o dedo duro do mercado financeiro. Ele não vai nos dizer se aquela tendência é válida, se aquele pullback é válido, se aquilo está numa exaustão ou se aquilo está numa impulsão. Então o volume, lógico, só o volume sozinho não faz mágica. E só o preço sozinho também não. Quando você tem essa leitura junta, volume e preço, cara, praticamente você zerou o mercado financeiro, desde que você saiba o que você está lendo, tá bom? Esses conceitos interligados ajudam a compreender a relação entre oferta e demanda, as forças subjacentes que impulsionam os preços e como o volume de negócio pode fornecer insights sobre a dinâmica do mercado. O método Wyckoff utiliza esses princípios para identificar oportunidades de compra e venda com base em padrões de acumulação, distribuição e reações do mercado. Ao compreender e aplicar esses conceitos em sua análise e tomada de decisões de investimento,
Os investidores podem melhorar sua compreensão da dinâmica do mercado e buscar oportunidades lucrativas. É o que eu quero e é o que você quer. Buscar oportunidades lucrativas. O método Wyckoff proporciona uma estrutura sólida para análise técnica e pode ajudar os investidores a tornarem mais informados e disciplinados em suas operações no mercado financeiro. Então essas são as 3 leis principais que compõem o método Wyckoff: oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Dentro dessas 3 leis principais, eu quero trazer mais um conceito para vocês, que são agora os principais princípios, tá? Princípios: acumulação e distribuição, análise gráficas e volume, que a gente acabou de falar, testes e reações do mercado. Isso é muito importante para quem é novo ou quem já é mais experiente, mas ainda não tem esse conceito claro na sua cabeça. Teste de oferta e demanda, testes de reações do mercado. Isso é muito importante. Às vezes tem um rompimento de um topo ou um rompimento de um fundo que nada mais é que teste de oferta e demanda. E aí você acha que rompeu e aí tem aquele famoso rompimento falso. E quando isso acontece, quer dizer o quê? Que os compradores ou os vendedores estão testando a região. Não quer dizer que o preço vai continuar e também não quer dizer que o preço vai cair, mas você tem que entender o que aconteceu antes, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então é muito legal esse conceito que ele traz de teste de reação do mercado. Como o mercado vai reagir caso eu rompa um fundo? Vai entrar forte ou ele vai sair? E isso é um teste para ter o quê? Reação do mercado. Então é muito legal você acender essa luzinha na sua cabeça, tá? Sinais de acumulação e distribuição e contagem de Wyckoff. O Wyckoff trouxe uma estrutura, um ciclo de mercado, tá? E ele faz isso em uma contagem. E aí a gente vai ver daqui a pouco. Antes, vamos ler aqui um a um, tá bom? Acumulação e distribuição. O Wyckoff identificou 2 estágios importantes no mercado: a acumulação e outro estágio, a distribuição. Na acumulação, os investidores institucionais acumulam grandes posições, enquanto os investidores desinformados vendem. Acumulam quer dizer compram, tá? Na distribuição ocorre o oposto: os investidores institucionais vendem suas posições, enquanto os investidores desinformados compram, tá? Então, acumulação, o institucional está comprando e o desinformado vendendo. Distribuição, o institucional está vendendo e o desinformado está comprando. Então, acumulação é quando o preço vai explodir para cima e distribuição é quando o preço vai explodir para baixo. Resumindo para você, tá bom? Análise gráficos e volume. O método Wyckoff utiliza a análise de gráficos de preços e volume de negociação para identificar as fases de acumulação e distribuição, bem como sinais de compra e venda. Olha só, o Wyckoff acredita que o volume era um indicador importante, pois ele revelava o interesse e a participação dos investidores no mercado. Testes e reações do mercado. O método Wyckoff enfatiza a importância dos testes e reações do mercado. Quando o nível de suporte e resistência é testado e o mercado reage de forma positiva, isso indica uma força potencial. Por outro lado, se o mercado reage de forma negativa a um teste, isso pode indicar fraqueza no movimento. Já a gente vai explicar isso no gráfico, tá? Eu sei que se para você, cara, você pode estar em 2 níveis aqui, 3 níveis de pessoas. Você está começando do zero, né? Esses conceitos para você vão ser muito novos, e todo conhecimento novo a gente demora para maturar, para colocar de fato, entender ele. Se você já opera e não entende desses conceitos, tá aí por que você não está tendo grandes resultados ainda, né, cara? Isso aqui é a base do mercado financeiro. E se você já sabe superficialmente, é nessa aula que você vai aprofundar o seu conhecimento. Então, cara, quem vai melhor aproveitar o conteúdo dessa aula é quem já tem um breve conhecimento sobre essas terminologias e sobre esses conceitos que a gente vai utilizar aqui. Isso não anula que você, iniciante, deve assistir com cautela, entender tudo, anotar tudo e reassistir essa aula, tá bom? E se você já é experiente, né? Experiente, não vou falar de resultados, mas de tempo de mercado, mais de 2 anos, mas ainda não tem grandes resultados, você tem que debruçar, engolir, mastigar, comer esse conteúdo aqui, tá bom? Então, para os 3 níveis que você tiver, iniciante, experiente de tempo ou de conhecimento, você vai aproveitar sim todo o conteúdo dessa aula, tá bom? Mas só estou falando isso porque, às vezes, para o novato, essas terminologias, a forma de falar, algumas coisas aqui, são tudo muito novo.
Parece loucura o que a gente está falando e você vai achar que você não está entendendo nada. Mas não, são conhecimentos que são sementinhas que estão sendo plantadas na sua cabeça. Ao longo da sua jornada, as coisas vão se conectando e vai ficando claro. Fala, putz, olha só, o que o Lucas falou lá de Wyckoff sobre isso, isso e aquilo faz sentido agora que eu estou vendo aqui uma manipulação, que eu estou vendo aqui uma distribuição, que eu estou vendo aqui uma acumulação. Então, fique tranquilo, que logo, logo na sua jornada de viver de mercado financeiro, todo o conteúdo dessa aula vai fazer sentido para você. Mesmo que agora você não esteja entendendo nada. Confie em mim e vamos até o fim. Sinais de acumulação e distribuição. O Wyckoff identificou padrões e sinais específicos que indicam a acumulação e distribuição de um ativo. Esses sinais incluem mudanças no comportamento de preço, mudanças no volume e a presença do clímax de compra ou clímax de venda. E a contagem de Wyckoff, esse conceito envolve a contagem dos movimentos do mercado em termos de fases e ciclos. O Wyckoff acreditava que o mercado se movia em ciclos repetitivos e que era possível identificar padrões e tendências com base nessa contagem. Antes do método Wyckoff, o mercado financeiro era frequentemente visto de forma especulativa, com pouca ênfase na análise técnica e na compreensão dos movimentos dos preços. O Wyckoff trouxe uma abordagem mais estruturada e analítica, enfatizando a importância da análise de gráficos e do volume de negociação. Tá bom? Após a introdução do método Wyckoff, muitos investidores e traders passaram a adotar uma abordagem mais sistemática e disciplinada para operar o mercado. O método ajudou a aumentar a compreensão dos padrões de preço, tendências e pontos de entradas e saída, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada. Olha que legal. Saber o que está acontecendo e reagir a isso vale ouro, tá? O método Wyckoff ainda é amplamente estudado e aplicado hoje em dia. Muitos traders e investidores consideram os princípios e conceitos de Wyckoff como uma base sólida, eu me incluo aqui, para analisar e operar o mercado financeiro, especialmente no contexto da análise, tá? Eu me incluo aqui nessa parte, que Wyckoff trouxe pra gente uma base sólida de entendimento de mercado financeiro, tá? De tomada de decisão e tudo que você precisa para conseguir ter sucesso aqui no mercado financeiro. Então, por isso, se você não conhece os princípios, os conceitos e o Wyckoff, você precisa assistir essa aula várias e várias vezes. Então, até aqui nós vimos quem foi o Wyckoff, uma breve introdução, onde ele nasceu, que ano ele nasceu, que ano ele faleceu, com quantos anos, o que ele trouxe para o mercado, criou uma revista, criou um instituto, criou o método Wyckoff, que é composto por 3 leis principais: oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Dentro dessas 3 leis principais existem alguns princípios, que são eles: acumulação e distribuição, análise de gráficos e volume, testes para ver reações do mercado financeiro, quais são os sinais de acumulação e distribuição que geram clímax de compra ou de venda, e o mercado é feito por fases e ciclos que são contidos na contagem de Wyckoff, que é na estrutura de mercado de Wyckoff. E tudo isso, o Wyckoff trouxe para gente as estruturas do mercado baseado em acumulação, mercado de alta, markup, distribuição, mercado de baixa. Acumulação é o que a gente já falou, é uma estrutura de montagem de posição para o preço ir para cima. Distribuição é uma estrutura de montagem de posição para o preço ir para baixo. Então, a gente precisa entender como é essa estrutura e aprender a identificá-la, para a gente saber se o preço tem mais probabilidade de explodir para cima ou se o preço tem mais probabilidade de explodir para baixo, tá? Então, baseado nessas estruturas de acumulação e distribuição, cada uma dessas estruturas são compostas por 5 fases: fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. Eu vou trazer uma imagem para vocês dessas estruturas, tá? Mas eu não vou me aprofundar nelas, porque iria ficar um vídeo muito maçante, um vídeo muito chato, muito denso, muito composto. Isso aqui é uma estrutura na tela, você está vendo aqui, ó, uma estrutura de acumulação. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, estrutura de acumulação, que é composto por 5 fases. Vocês estão vendo aí, ó, fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. E cada uma dessas nomenclaturas existe uma explicação para elas.
o que é o PS, o AR, o SC, o ST, o Spring, o LPS, o SOS. Então, cada uma dessas nomenclaturas existe o conceito, a base e todas as informações necessárias para entendê-las. Caso você queira se aprofundar, eu te indico você ler o livro sobre o método Wyckoff de quem que é mesmo? A metodologia Wyckoff em profundidade. Só anotar aí, leia esse livro que você vai entender mais a fundo todos esses conceitos aqui, tá? Mas eu vou desenhar para você, para ver se fica mais claro, né? O preço está numa tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa? Topos e fundos ascendentes, que a gente já viu na teoria de Dow e a gente já viu também na teoria de Elliott, que nós já estudamos aqui na série Os Titãs do Mercado Financeiro. E de repente, o mercado não renova fundo. O que eu posso estar iniciando aqui? Uma tendência de baixa. O que eu tenho que fazer? Romper a minha tendência de alta, testá-la e continuar o movimento, tá? E como que eu identifico isso? Com auxílio do quê? Do volume. Então você vê que a gente vai ligando os pontos Dow, Elliott, Fibonacci e Wyckoff. E aí vai ficando tudo mais claro pra gente. Cara, por isso que eu falei pra vocês, essa série vai expandir o conhecimento, vai expandir a mente de vocês e vai dar o quê? A base, os princípios e a teoria necessária para você ter sucesso no mercado financeiro. Sem isso, talvez seja muito mais difícil a sua jornada, tá? Então, todos os conceitos de Wyckoff, eles fazem sentido se a gente souber um pouco das outras teorias. Então, o mercado vem numa tendência de baixa e aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a sua montagem de posição, que é uma estrutura de acumulação. Aqui tem o institucional comprando, manipulando o preço e tem o investidor desinformado vendendo para o institucional poder comprar. E olha só, teste. Como que o preço reage quando eu rompo um fundo? Isso aqui eu falo muito para os meus alunos. Preste atenção. Se eu tenho um fundo aqui, o preço está vindo, essa aqui é uma resistência. Como que eu rompo aqui? Qual é a velocidade que eu volto? Se a volta é mais rápida do que a queda, se essa volta é mais rápida, há grande chance desse preço reverter. Eu não posso te explicar isso aqui em uma aula no meio de Wyckoff, né? Mas esse teste de oferta e demanda, quem trouxe esse conhecimento à tona foi Richard Wyckoff. E isso aqui é muito legal, porque muitas pessoas que só estudam análise gráfica acham que aqui é um rompimento. Não, isso é um teste de oferta e demanda, depende da reação do mercado e o volume nos vai dizer como foi essa reação. Se isso aqui é possivelmente uma continuidade de baixa, ou se não, se isso é uma reversão para uma tendência de alta, tá? Então tudo isso o Wyckoff traz e ensina no seu método. Isso aqui é uma acumulação, a gente não precisa, isso é uma opinião minha, tá? Não tem nada a ver com Wyckoff. Eu não preciso entender o que é um PS, um AR, um SC, um ST, que horas ele funciona, que horas ele não funciona, o que é LPS, o que é SOS. Cara, eu preciso entender de oferta e demanda. Eu preciso entender de esforço versus resultado. Eu sei qual o esforço que o preço tomou para frear aqui um rompimento ou para romper um... Enfim, se a gente entende de preço, volume, esforço, resultado, oferta e demanda, eu não preciso entender todas essas nomenclaturas aqui. Para que gravar mais nomes, né? Então, eu gosto de conceito de Wyckoff resumido nessa imagem aqui, ó, nessas duas imagens, tá? A gente tem 4 ciclos de mercado. A acumulação, markup, que é tendência de alta. Aí eu tenho distribuição, markdown, tendência de baixo. O mercado sempre anda em ciclos. E o que são ciclos, galera? Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Ciclos, ciclo composto. Impulsou, retracionou. Dentro de uma impulsão tem várias impulsões e retrações. Dentro de uma retração tem várias retrações e algumas impulsões. Então tudo isso
tá interligado, que a gente estudou Dow, Elliott, Fibo e agora o Wyckoff, tá? Outra imagem que eu gosto de trazer é essa aqui, que ilustra a mesma coisa, galera. Aqui a gente tem uma acumulação, né? E depois da acumulação o preço vai explodir. Lembra o que eu falo para vocês sobre o nó de volume? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre ele. A partir do momento que eu rompo o nó de volume, o que o preço faz? Anda. A partir do momento que eu rompo uma acumulação, o que o preço faz? Anda. A mesma coisa na distribuição, galera. Olha como as coisas vão clareando para você. Olha, velho, como faz sentido. Eu tenho uma distribuição de preço aqui. E eu tenho o quê? Um nó de volume sendo formado aqui, ó. Nó de volume. A partir do momento que o preço rompe esse nó, testa, não consegue voltar para a área de valor, o que o preço vai fazer? Vai andar em tendência. Depois o preço vai ser freado. Vai fazer uma nova acumulação de distribuição, né? Que ele pode ou testar e romper para cima, ou pode testar e romper para baixo. Se romper para baixo é uma distribuição, se romper para cima, isso aqui era uma acumulação. Mas, né, o Wyckoff ensina que você não precisa esperar romper. Você pode, durante a fase da acumulação ou da distribuição, entender se aquilo é uma distribuição ou uma acumulação, tá? Eu gosto de tratar de nó de volume e, baseado no volume aqui embaixo, eu vejo aonde, que é o VSA, tá? Eu vejo para onde é a probabilidade maior dele estourar, se é para cima ou se é para baixo, tá? Beleza? Então eu gosto de considerar o ciclo de Wyckoff não pelas nomenclaturas, né? O AR, o ST, o Spring, o LPS, o SOS. Eu não gosto de gravar essas nomenclaturas e entender a fundo os conceitos. Eu gosto de entender mais assim, ó. Acumulação, markup, distribuição, markdown. Só isso já me dá. E o VSA, né? Acrescento o VSA aqui. Só isso já me dá a direção que eu preciso, o entendimento que eu preciso do mercado financeiro, tá bom? Se algum termo, alguma explicação, alguma coisa que eu estou falando aqui que não faça sentido para você, por gentileza, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, que eu tenho certeza que a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa e o seu entendimento pode ajudar outra pessoa, tá? Então, deixa aqui nos comentários deste vídeo. Estamos quase chegando nos finalmente, tá? Mais uma vez, ó, a gente viu aqui quem foi Richard Wyckoff, nós vimos todos os feitos que ele trouxe para o mercado financeiro e a gente entrou até no método dele, que são as 3 principais leis: oferta e demanda, causa e efeito e esforço versus resultado. Tem alguns princípios que a gente precisa analisar. E o Wyckoff, dentro do seu método, trouxe as estruturas de mercado, estruturas de acumulação e estruturas de distribuição. Para quê? Para uma acumulação, depois dela a gente tem um mercado de alta, um impulso de uma tendência de alta, e depois de uma distribuição nós temos o quê? O impulso para uma tendência de baixa. Então o mercado é feito sempre em ciclos, tá? Demanda maior que oferta, distribuição sobre compra, oferta maior que a demanda. Quando está numa área de acumulação, a gente está sobrevendido, que bem provável que a gente venha de uma tendência grande aqui de baixa, né? Depois que ele acumula, faz uma tendência de alta. E o mercado vai andando em ciclos, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês algumas figuras e para a gente olhar um pouco mais para quem? Para o volume, cara. O volume para mim é assim, ó, ouro do mercado financeiro, tá? Então eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês. Primeiro ensinamento, que o mercado trabalha em ondas, né? O que a gente sempre fala aqui, ondas de impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Que nós podemos entender também como regiões. Olha só, eu tenho aqui uma impulsão, eu tenho aqui uma distribuição e eu tenho uma retraçãozinha, que pode ser um novo impulso. Eu tenho uma acumulação e eu tenho o que? Uma impulsão. E eu tenho o que aqui? Que nada mais é, tá? Que as impulsões e retrações que nós vemos todos os dias aqui. Ó, isso aqui ilustra tudo que a gente está falando, tá? Fase de acumulação, impulsiona. Fase de reacumulação, continua impulsionando. Pode passar direto daqui ou pode acumular. Então, o movimento impulsivo de alta pode ser forte ou pode ser um pouco mais
acumulativo, né? Que ele tem uma acumulação e uma reacumulação. Mas ele também pode ser assim, ó, dependendo da tendência, né? Ou pode ser assim, ó. É diferente este movimento desse movimento, tá bom? O Wyckoff traz pra gente as tendências, né? Tendências ascendentes, que são topos e fundos mais altos, e tendências descendentes, que são topos e fundos mais baixos, que a gente já viu no episódio de Charles Dow. E a tendência lateral, quando o mercado está consolidado, né? Quando ele está dentro de um caixote, dentro de uma range lateral ou consolidado. O mercado é fractal, né? Tudo que acontece no macro acontece no micro, então a gente tem tendências longas e tendências mais curtas dentro de um mesmo movimento, né? Isso a gente já viu também, tá? Velocidade é importante, então é importante você ler a velocidade de execução das pernas, tanto de impulsão como retração, porque uma perna de retração, dependendo da velocidade que ela retrai comparado à força que ele veio impulsionada, pode ser uma parada na tendência principal. Ou seja, cara, se eu estou fazendo um movimento altista, tendência de alta, a minha perna de retração, que é o pullback, a velocidade que eu formei ela, e o volume, e o saldo que eu formei ela, se foi maior que a perna impulsiva, impulsão, retração, tá? Pode caracterizar um novo movimento reversivo, que é o que? Agora um movimento baixista. Então a velocidade também é importante, tá? Poucas pessoas que falam disso. E essa questão de proporcionalidade de tamanhos que Elliott e Fibo trouxeram muito, o Wyckoff também estuda e traz essa leitura. Tanto que eu trouxe para vocês lá em Elliott, como que são 3 formas que você pode projetar uma perna. E lá no episódio de Elliott eu trouxe as 2 mais convencionais e eu trouxe uma nova abordagem, mas não fui eu que criei. Cara, é uma abordagem que existe no mercado, que é a diferença entre a impulsão e a retração do que falta. Se você quer entender um pouco mais, assiste o episódio sobre Elliott, que lá você vai entender mais dessa medição, dessa distância entre topos e fundos, ascendentes ou descendentes, que vai projetar as próximas pernas. E isso também nos dá, a partir do momento que eu tenho encurtamento de topos ou fundo, ou alargamentos de topos e fundos, isso também nos dá uma leitura se é continuidade do movimento principal ou se é uma possível reversão, baseado no que? No distanciamento desses topos e fundos de pernas impulsivas e pernas retrativas, tá? Cara, eu sei que às vezes vai parecer muita informação, mas em algum momento você tem que colocar o pezinho nesse conhecimento e depois você vai aprofundando e cada vez vai mais clarificando, vai clareando o entendimento e o conhecimento sobre isso aqui, tá bom? Legal, ele fala sobre linhas, né, de suporte e resistências, fala da bipolaridade, né, que uma linha de suporte, a partir do momento que ela é rompida, ela vira uma resistência, né? Então a linha de eixo ele chama aqui. Linhas de tendências, né? Tendências de demanda, tendência de oferta, que é conexão dos fundos aqui conexão dos topos. Tudo que a gente já estudou, né? O Wyckoff também traz aqui a forma dele, ó. Canais, né? Ó, rompeu, condição de sobrecompra, provavelmente uma distribuição, né? Teste de oferta e demanda, tá? Não é só porque ele rompeu o canal que ele vai fazer um novo canal acima, não. Ele pode ter rompido e vai voltar para a região. Como é que eu leio isso? Com volume. Mais para frente eu vou trazer aqui para vocês as imagens, tá? Então a mesma coisa, ó. Mesma coisa aqui afunilando, ó. Linha de oferta, linha de demanda, conectando. Provavelmente o que? Cansaço da tendência, ó. Range de acumulação, range de distribuição, aquelas imagens que a gente viu lá de forma maior, ele traz aqui também os exemplos, tá? Ó, então fase A, B, C, D, E, todas aquelas nomenclaturas tem aqui, ele explica o motivo de cada uma, traz o entendimento junto com o volume. É bem legal esse livro, tá? Esse livro é o livro da metodologia em profundidade de Wyckoff que eu falei para vocês. Então aqui a gente viu, né, a imagem de acumulação e aqui a imagem da mesma estrutura de ponta cabeça. É só inverter a estrutura que é a mesma coisa, né? Ele vem de uma tendência de alta, o preço consolida, que aí está formando uma distribuição, uma montagem de posição vendedora dos institucionais e o preço agora tende a cair. Mas ele explica
cada uma dessas fases e cada uma dessas nomenclaturas. E todas elas atreladas, entrelaçadas, alinhadas com o volume, tá bom? E aqui ele traz, ó, choque, o que é AR, o que é ST, o que é o TAD, enfim, ele traz todas as nomenclaturas aqui. Caso você queira entender e se aprofundar, você pode ler este livro que é maravilhoso, tá bom? Olha só a lei do esforço versus resultado, que a gente tem a leitura do volume junto com a leitura do preço. Candle, indicador de preço. Volume, indicador de negócios, quantidade de negócios, tá? Então ele traz aqui pra gente a harmonia e a divergência. O que é harmonia? Quando os preços estão o volume está condizente com o preço. Então eu tenho aqui um volume crescente e eu tenho aqui um preço de forma crescente. Eu tenho um volume muito maior que os anteriores e eu tenho o quê? Um preço menor que os anteriores. Eu tenho uma range aqui menor do que a anterior. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo uma divergência entre o volume, esforço e o resultado gerado. O que eu posso ler deste movimento? Posso entender que a facilidade que eu estava de jogar o preço para cima agora não está mais tão fácil, porque teve muitos negócios e pouco resultado. O preço tende agora a fazer o quê? Tende, tá? Não quer dizer que vai a ir para baixo. Lembre-se, o mercado é uma grande probabilidade. Então, o que ele traz aqui? Dessa relação, dessa harmonia entre o volume e o resultado, o preço. Quando tem uma divergência, pode ser positiva ou negativa, entre o volume e o preço, fica esperto. É isso. E aí você tem que entender também, cara, essa divergência está acontecendo aonde? Está acontecendo num topo ou está acontecendo num fundo? E isso também traz a leitura que você precisa para tomar a sua decisão, tá? Então é muito legal a gente entender essa harmonia e essa divergência de preço, tá? Ó, a partir do momento que eu tive uma divergência, né, numa tendência de alta, onde eu tinha acréscimo do preço, o preço subindo e o volume também subindo, eu tive um volume muito maior e um preço não correspondente. Depois, o que aconteceu? Reverteu. Tá? É muito legal a gente ver isso aqui, ó. Continuidade de tendência, ó. Preços subindo. O que está acontecendo? Pullback. O pullback foi o quê? Sem volume. Beleza. O que é isso? Impulsão. Isso aqui é uma retração para o quê? Para continuar o movimento impulsivo. Isso aqui é harmonia com a tendência e com os preços. O que eu tenho aqui? Divergência. O que eu tenho? Diminuição de volume, preço subindo. A partir do que está vindo acontecendo o pullback, impulsão, retração. A partir do momento que o pullback está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Acréscimo de volume. O que isso pode me indicar? Ao invés de vir uma nova impulsão, eu posso estar vindo uma pequena retração para a impulsão agora ser maior na queda. Entende? Não quer dizer que isso vai acontecer. Quer dizer que você precisa ficar esperto quando tem divergência entre volume e preço. Preço e volume. Tá harmônico? Tá convergente? Ok. Tudo corrobora para a tendência principal. Está divergente? Atenção, pode acontecer uma reversão. Atenção, pode não acontecer um movimento principal. Só você ficar ligado. E aí você faz essa leitura junto com canal, tendências, fases. E aí você tem uma leitura mais clara, mais simplificada do mercado financeiro, tá? Então, esforço versus resultado é essa ligação entre o volume financeiro, o volume gerado de negócios e o resultado, né? O tamanho do spread do candle ali que trouxe baseado nesse volume. Então, quando eu tenho harmonia, galera, o que eu tenho? O movimento principal harmônico, a impulsão principal para cima aqui nesse caso, nesse exemplo, o volume é para cima, a perna principal é para cima. Quando eu tenho a retração, que toda impulsão tem uma retração, o volume é menor do que a impulsão anterior. Isso é um movimento harmônico. Eu tenho o quê? Uma probabilidade maior de continuidade dessa tendência principal. Logo eu tenho uma retração, volume menor do que o anterior, ó.
volume de queda menor que o volume de alta. Movimento que? Movimento em sintonia, movimento harmônico. Todos os pullbacks, o volume é sempre menor que a perna impulsiva. Entende isso? Isso é esforço-resultado harmônico. Isso é divergência. A probabilidade agora é que eu tenho um movimento de queda. Por quê? Toda vez que o pullback acontece, eu tenho um incremento de volume maior do que os volumes anteriores, tá? Então fica ligado nisso aí. Ó, tamanho desse volume. A tendência forte agora é que ele faça correção. Por quê? Porque os pullbacks, os volumes estão aumentando na hora que ele vem fazer as retrações, tá? Só fique ligado em divergência, tá bom? Também ele traz alguns exemplos, né, em linhas de resistências. Olha só, continuidade de alta, o que eu tenho que ter, galera? Eu tenho que ter um acréscimo de volume após pullback. Eu tenho impulsão, eu tenho retração e eu tenho uma nova impulsão. Então eu tenho que ter acréscimo de volume baseado em quem? Comparado ao pullback. A partir do momento que eu fiz um pullback, eu tenho acréscimo de volume na compra, a tendência é que faça o quê? Que faça o seu pivôzinho de alta. Ó. Entende isso? Ó? Movimento pullback para baixo, volume menor, né? Esse aqui é o volume de alta maior. E aí após isso eu ainda tenho o quê? Acréscimo de volume também nessa próxima perna. Então esse volume, ó, é maior do que esse volume. Esse volume é maior do que esse volume. Entendem isso? Isso é a harmonia do movimento. Quando você, claro, você não vai... Se isso é a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de conhecimento, não vai ser agora que você vai ler isso e vai entender, nossa, clareou minha mente e vou ficar milionário. Não. Você está tendo contato agora com esse tipo de conteúdo, o que você vai fazer? Começar a observar e anotar. Olha só, acréscimo de volume, decréscimo de volume, pullback, impulsão, olha só, rompimento, resistência. Então você vai montando o quebra-cabeça, porque agora você está olhando para a coisa certa. Agora você sabe o que você está olhando, tá? Só preço funciona? Para alguns funciona, mas quando você alinha preço e volume, você zerou o mercado, tá bom? Então vamos ver mais algumas imagens aqui? Aqui ele traz para a gente, né, os processos lá de acumulação e distribuição baseado no volume, né? O preço vem numa queda, ele acumula aqui, tem as suas fases dessa acumulação e ele tende a fazer o movimento para cima. Pode vir de baixo, fazer a distribuição e continuar de baixa, tá? Não é uma regra clara isso aqui, que toda vez que ele vem de baixo, ele vai voltar para cima. Não, ele pode vir de cima, desculpa, e continuar indo para baixo. Está vindo de cima, eu vou para cima. Aqui, ó, tá vendo? Que ele está vindo de cima, eu vou para baixo. Ele também pode ir para baixo. Isso aqui não é uma regra. Eu tenho que sair para o lado contrário da onde está vindo. Não, eu posso continuar a tendência principal. Então o mercado sempre anda em fases, né? Acumulação, aqui é uma reacumulação. Aqui uma distribuição. Tá com dúvida, só pausar, tá? Aqui uma redistribuição, né? Uma distribuição, depois da distribuição uma nova distribuição. No caso uma redistribuição. É o mesmo movimento, galera, igualzinho, ó, idêntico, tá? Idêntico. Ah, isso aqui é legal, volume, ó. Olha só, você entende que o volume... Todo mundo aprende o quê? Só o volume. Pô, isso aqui é um martelo, quando aparece no fundo é porque o preço vai reverter. Mas, cara, olha o volume que isso foi empregado. E outra coisa que o Wyckoff trouxe são... Depois eu vou mostrar para vocês com mais exemplos. Mas isso aqui, ó, é praticamente esse cara aqui, ó. Esses dois candles no 1 minuto seria esse candle no 2 minutos, tá? Então ele traz essa referência pra gente também, né? Se você pegar esses caras aqui, também são juntos. Vamos supor, no 1 minuto é esse cara no 5. Entende isso? E chama Blended Candle. A junção de candles no tempo menor, num fractal menor, é um candle grande lá no fractal maior. Que aí às vezes você tem no 1 minuto isso aqui, você não está vendo que é um martelo, mas lá no 5 isso aqui é um martelo. Quando você entende que existem blended candles, né, você consegue ter uma leitura do olho que isso aqui é um possível martelo, que nada mais é que o quê? Cara, uma nova força impulsiva para cima.
maior do que as forças anteriores de acumulação ou lateralização ou de queda. Eu tenho uma força nova empregada maior do que a força antiga empregada. Isso é mudança de preço. Eu sempre falo para os meus alunos, preste atenção na velocidade que o preço está se formando contra a tendência ou a favor da tendência, mas preste atenção se a força for maior do que a que estava. Um exemplo, se o preço está subindo, você quer pegar a reversão dele, você pode pegar a continuidade, mas se você quer pegar a reversão tem que ser mais forte do que a impulsão. Entende isso? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tá? Então ele traz a montagem em baixa e a mesma montagem em cima. Galera, isso é lógico, né? Tudo que acontece em baixa é só você inverter ele, que é o mesmo painel para casos de cima, né? Então ele traz alguns exemplos de como que o preço trabalha junto com o volume. Isso é muito legal para quem gosta de volume, tá? Ele sempre vai trazer o volume. Ó. O volume está caindo em uma tendência, quer dizer o quê? Que está chegando no final da tendência. O volume aumenta, quer dizer o quê? Freio na tendência principal, que agora eu posso ou acumular para voltar uma nova tendência contrária da que eu estava, ou eu posso distribuir para continuar essa tendência aqui. Tá? Mas o que você tem que ficar ligado? Decréscimo de volume, atenção, o preço já não vai andar mais tanto. Às vezes você pensa que é um pullback para o preço continuar aqui, ó. O que você pensa? Que o preço está fazendo um pullback aqui para continuar dentro do canal. Mas não, o preço agora vai romper e vai trabalhar acima desse canal. Tá? Então você tem que ficar ligeiro no volume para esse tipo de coisa. Então ele traz todas aquelas nomenclaturas, né? Explica o teste de oferta e demanda, né? Enfim, canais. É muito legal todo o conceito que o Wyckoff traz do movimentação do preço atrelado com o volume, tá? E aí ele explica cada fase, cada nomenclatura dessa, o que acontece, o porquê, né? O conceito, ó, isso aqui o cara tá fazendo isso por causa disso, disso, e é muito interessante. Não vou trazer tudo isso agora para vocês, depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, né, a fase 2, vamos dizer, desse vídeo, trazendo esses conceitos aqui para vocês. Se vocês quiserem, é só deixar aqui também nos comentários desse vídeo, que depois eu faço um novo vídeo me aprofundando nessas nomenclaturas e trazendo um conteúdo mais denso, mais profundo para quem de fato quer viver de mercado financeiro, tá? Tem umas imagens aqui bem legais, eu sei que tá mais para o final do livro, que é que vai ajudar a concluir os pensamentos que a gente está tendo aqui nesse livro, né? Mais uma vez, galera, toda impulsão, vou fazer de verde, ó. Toda impulsão, né? Isso aqui é um movimento impulsivo. Ela tem uma retração. Isso aqui é uma retração. Essa retração, quando ela está alinhada, que o volume é menor do que a impulsão, e eu tenho ainda decréscimo de volume, isso está harmônico para eu continuar o movimento impulsivo, tá? E isso acontece aqui, ó, nessas fases, ó. Nessas fases, que nada mais é o pivô, galera. Nessas fases, ó. Tá bom? Ó, se aqui seria uma, ó, isso aqui é legal, ó. Tá vendo? Eu tenho impulsão e aqui eu tenho retração. A retração já não tá tão menor, ó. Já teve um acréscimo de volume. E aí eu tenho agora uma possível nova impulsão. Só que essa possível nova impulsão eu tenho um decréscimo de volume e ainda é o quê? Menor do que o pullback. Tá vendo? Então o que eu tenho aqui? Continuidade de alta? Não. Eu tenho possivelmente o quê? Uma nova tendência de quê? Um pullback para uma nova tendência de queda. Tá vendo? Como o volume que vai te dizer se aquilo é um movimento de continuidade de alta ou se aquilo é somente um pullback. Quem vai te dizer? Os candles às vezes são praticamente iguais, mas quem vai te dizer mesmo é o volume. Tá bom? Tá ficando claro para vocês como o volume é o dedo duro do mercado? Olha só, isso aqui é aquilo que eu estava falando para vocês do Blended Candle. Ó, tá vendo que esse candle é esse cara? Se eu tenho aqui um candle de baixa, depois eu tenho um candle de alta, se eu trazer no 1 minuto e olhar para o 2, eu tenho este candle. Isso aqui, ó, em uma vela, em 2 velas. É a mesma coisa. Quando você aprende a ler este tipo de coisa, fica muito mais fácil a sua vida no mercado financeiro, tá?
E ainda mais se quando você tem esses dois, você tem dois volumes. Ainda mais se esse volume aqui, ó, o volume desse cara foi maior que o volume desse cara. Não só o volume, né? Tem saldo-agressão também, depois é uma análise mais aprofundada ainda. Ainda mais se isso acontece aqui, ó, num spring, num teste de oferta e demanda no fundo de uma acumulação. Entende? Você vai ligando os pontos, vai ficando mais claro para você como que as coisas acontecem e o porquê que elas acontecem. Ó, incremento de volume, ó, sempre no quê? E se você olhar além do incremento de volume, a velocidade que ele caiu, depois a velocidade, tá? Velocidade da queda e depois velocidade dessa alta. Se você analisar e a velocidade da queda, da alta, for maior que da queda, mais uma validação que o movimento agora é para cima, tá? Então você consegue, cara, ler o mercado de uma forma muito mais clara. Fica óbvio para você o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, o que é aquilo, o que não é, se é falso, se não é, se você pode confiar, se você não pode confiar. Tá? Então eu quis trazer essas imagens para exemplificar para vocês. Olha só, acréscimo de volume na onde? Na tendência principal agora. Depois de o quê? De um decréscimo de volume na tendência de baixa. Testou aqui um fundo sem volume, voltou do fundo com volume. Se você está no olho e vê isso acontecendo e a velocidade é muito maior, cara, pode ir na boa que vai a favor da sua leitura, tá? Então, né, ele traz aqui, né, as convergências, ó, movimento impulsivo, eu tenho acréscimo de volume, tenho que harmonia, a partir do momento que eu tenho volume aumentado, eu também tenho o preço aumentado, ó, máximas cada vez mais máximas. Quando o volume é pequeno, máximas cada vez mais próximas. Quando aumenta o volume, aumenta também o spread. Isso aqui é o spread do candle que eu falo tanto para vocês, tá? Então ele traz isso de várias formas. Lembrando, ó, rompeu, não deixa o preço voltar, não deixa o preço entrar. Lembra que eu falo para vocês do futebol americano? A partir do momento que eu ganho uma jarda, que eu ganho um espaço, eu tenho que defender ele para não deixar o preço voltar. E o futebol americano é a mesma coisa, você tem que defender aquele espaço, aquele campo que você conquistou e não deixar o preço voltar para quê? Para o preço avançar para cima. A partir do momento que eu rompo uma região e testo ela, eu não posso deixar o preço voltar. Isso quando está saindo de nó de volume ou está indo fazer uma continuação de tendência é muito importante. Então todos esses conceitos são extremamente importantes para vocês entenderem, tá? Então, cara, tem várias, vocês estão vendo que são várias e várias e várias ilustrações em cada fase, em cada etapa dessas estruturas que o Wyckoff traz pra gente. Em cada fase, em cada etapa, ele traz exemplos e mostra figuras e volumes de como o preço vai se comportar. E é o que a gente fala aqui, cara, olha só no movimento impulsivo, que eu tenho o quê? Volume aumentando. No movimento corretivo, no movimento de retração, o que eu tenho o quê? Volume menor que o impulsivo e ainda tenho o quê? Decréscimo de volume. O volume caindo. A partir do momento que eu tenho impulsão do preço, impulsão de volume, eu tenho convergência, ó. Aí eu tenho o quê? Decréscimo. Provavelmente eu vou ter o quê? Uma nova impulsão. Por quê? Porque o volume foi menor do que o impulsivo e decréscimo de volume para ter um novo movimento impulsivo. Entende que você vai interligando as coisas? Isso aqui a gente já aprendeu lá no primeiro episódio. Linhas de tendências, topos e fundos conectados, se forma um canal. Esse canal você pode lê-lo através de volume. Se está aqui, você vende. Se está aqui, você compra. Não só porque está aqui, só porque está aqui. Porque o mercado trabalha em ciclos, em tendências. E tem contagens, 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente agora ele vai fazer ABC. Então tudo isso a gente vai vendo, entendendo, interligando os pontos, cara. Depois que acabar essa série, vocês vão ver como vai clarear a mente de vocês para ler os movimentos e entender o que está acontecendo no mercado financeiro. Tá bom? Ó, isso é muito importante. Se eu tenho uma região rompida, eu não posso deixar o preço voltar para essa região. Se o preço voltou para essa região, provavelmente eu tenho o quê? Um teste de oferta e demanda que agora pode fazer um novo movimento de baixa, tá? Eu não posso deixar o preço voltar para a região. Ó a diferença. Ó a diferença. Volume baixo nesse reteste, nesse teste aqui. Volume alto no acréscimo, tá? Na defesa aqui, ó. Se defendesse aqui para cima, eu teria que ter o quê? Né? Vamos supor que o preço segurou aqui e tá fazendo o quê? Eu teria que ter aqui um acréscimo de volume. Um volume
maior do que esses volumes aqui, ó. Aí sim indica um movimento a favor. Entenderam isso? Show? Como é esse exemplo aqui, ó, tá? Aqui ele dá uns exemplos de entradas. Ah, isso aqui é o que eu falo para vocês todos os dias na análise, ó. Nó de volume. O preço está trabalhando dentro de um nó de volume. O preço tem interesse em brigar dentro dessa região. A partir do momento que ele avançou o nó de volume, ele volta para testar e mostra, né, aqui se tem um volume acrescido, ó. Esse aqui eu tenho acréscimo de volume, defendendo essa região. Cara, tem 79.999 indicativos que mostram que esse preço vai subir. Baseado no quê? Baseado em área de valor, baseado em nó de volume, baseado em oferta de demanda, baseado em força, em esforço versus resultado. E você consegue ter uma leitura do mercado financeiro, tá? Nó de volume também, volume profile do Profit, coisa linda, maravilhosa. Tá vendo que eles usam, que a gente usa na verdade, né? O que o Wyckoff trouxe? POC, área de valor maior, área de valor menor, VHA e VHL, tá? POC, né? O ponto mais negociado, o ponto de controle do dia ali, que são os nossos nós de volumes, são as áreas de valor. A partir do momento que ele rompe uma área, ele defende ela, ganha acréscimo de volume, o preço vai explodir. A partir do momento que o preço explode dessa região, ele tende a andar sem muito esforço, tá? Você tem que entender essas partes aqui, tá? E aqui tem ilustrado as 6 fases, né? Fase A, B, C, D, E. E depois, claro, ele já explicou tudo. Ele vem e faz um resumão explicando cada uma dessas fases, como elas acontecem, o porquê elas acontecem e o que você tem que ficar esperto. Cara, sabe por que eu não gosto? Você não precisa, ó, você não precisa operar. Você não precisa operar aqui, 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 aqui. Às vezes todos esses movimentos acontecem num dia. Você não precisa operar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. E se você errar? Cara, se você entrou 12 vezes, você tem chance de errar ou acertar 12. Você pode acertar 10, errar 2, errar 10 e acertar 2. Se você entende isso e você entra uma única vez, essa única vez te dá bastante dinheiro. Você entrou aqui e saiu aqui. É melhor do que você entrar 12 vezes aqui. Por isso que eu não... Isso é particular do Lucas. Por isso que eu não gosto de entender todas as nomenclaturas, item a item, o que é cada sigla, o que cada sigla representa, o que representa cada sigla e por quê. Não, mas ó, essa sigla falava que tinha que fazer isso e não fez. Cara, às vezes não fez mesmo, mas o movimento ao todo vai continuar. Não é porque uma sigla de uma etapa das fases não aconteceu como está no livro que aquilo descaracterizou. É melhor entender sobre oferta e demanda, esforço e resultado, acumulação e distribuição, impulsões e retrações, do que você entender miudinho por miudinho, sabe? Que no final vai te levar para o mesmo lugar. Eu gosto de fazer poucas operações, mas operações eficientes, tá? Por isso que eu não acho que você precisa entender todas as fases. Claro, se você quiser, o livro é maravilhoso e não estou dizendo que é errado, né? É muito certo sim você entender todas as fases, tá? E deixa eu só ver se tem mais alguma imagem importante, mas eu acredito que não. Ah, isso aqui é legal, cara. Ó, a partir do momento que eu tenho barras, referências de preço, né? Se eu tenho uma barra impulsiva aqui, ó, barra impulsiva, volume impulsivo, a partir do momento que eu fechei abaixo dela, quer dizer que descaracterizou esse movimento impulsivo, tá? Isso está dizendo no livro. Então você tem que ficar ligado no volume e também nesse fechamento. Essas barras impulsivas, lógico, depende do contexto e do volume, aonde ela está e o volume. Te diz muita coisa, tá? Se vai continuar o movimento ou não, se pode iniciar um novo movimento contrário do que estava vindo, tá? Então é legal você sim ficar ligeiro nesses fechamentos e aberturas e mínimas e máximas de barras importantes em regiões importantes com volumes importantes. Se essa barra está numa quinta onda de Elliott no final de uma tendência e ela vem sem volume, quer dizer que a contraparte não estava ali. Quer dizer que esse foi um movimento falso, quer dizer que o preço vai reverter. Se rompeu ela e fechou abaixo dela, mais um indicativo que o preço realmente vai romper. Entende? Você vai ligando os pontos, confluências de informações te dão a direção exata. Aqui é a mesma coisa no fundo, né? Se a gente transformar esses dois candles num candle só, a gente tem o quê? Um candle martelo aqui, ó.
O que que é? Fechou acima da onde ele abriu, ó. Candle martelo, tá? Então é importante, atrelado ao volume, então, mais importante ainda. Fechou? Aqui ele dá alguns pontos de entradas, ó, sempre, cara, se esse volume for maior, ainda mais saldo agressão, do que esse volume anterior, tá numa zona, numa região de preço interessante, o spread do candle for maior, o volume for maior, o saldo agressão for maior, o contexto macroeconômico for maior, os indicadores estão dizendo que é compra, cara, tá vendo que tem 79 mil coisas dizendo para você que é uma compra segura? Ah, pode ser que dê errado? Pode. O mercado é probabilidade. Não quer dizer que a gente está certo em 99 coisas, que esse 1% que está errado não pode dar chance de dar errado. Mas a probabilidade é mínima. Entendeu que você vai juntando as informações? Confluência de informações é o segredo do mercado financeiro, tá? Então, nós já vimos bastante imagens aqui. Vou finalizar as imagens. Esse livro, caso você queira ler, é o Wyckoff em profundidade. Se você quer se aprofundar em Wyckoff, eu te indico a você ler este livro. Galera, finalizo aqui com vocês o episódio. Estamos a 1 hora de conteúdo. Se eu não me engano, foi o episódio maior. Esse aqui é o episódio número 5. Esse é o nosso terceiro principal titã, mais o quarto titã da série. E o quinto episódio dessa série, Os Titãs do Mercado Financeiro. Esse foi Richard Wyckoff, um cara que contribuiu muito para o mercado financeiro e muita gente, não só no Brasil, mas muito mais gente afora do Brasil utiliza o seu método e é muito lucrativo com os ensinamentos de Richard Wyckoff. E nós, aqui desse canal, também utilizamos 99% dos ensinamentos de Richard Wyckoff. São compostos que estão dentro das nossas análise de mercado. Todos os nossos cenários de mercados, nós trazemos as informações que o Wyckoff trouxe e estudou lá atrás pra gente, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido novas ideias para você, tenha amplificado o seu conhecimento e possa te ajudar, te auxiliar na sua jornada de viver de mercado financeiro. E pode contar comigo que eu estou aqui para ajudar você a chegar lá. Valeu!